Bom dia, boa tarde pessoal, aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Continuando ainda em biomoléculas, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, né, e os nucleotídeos, que compõem os ácidos nucleicos, tá? DNA, RNA, beleza? Então tá, bora lá. Então pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho uma macromolécula, uma molécula gigante, que é responsável pelas nossas características. Então, é essa molécula que vai determinar, por exemplo, se nós seremos, vai determinar a nossa altura, a nossa estatura, né? Se nós seremos pessoas baixinhas ou altas, médias, né? Essa estrutura que vai determinar se nós teremos pele mais clara ou pele mais escurinha, né? Se nosso cabelo vai ser liso ou se nosso cabelo vai ser cacheado, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, como eu já falei, né? A cor dos nossos olhos. Bem, quase tudo, né? Quase todas as nossas características serão determinadas por uma estruturazinha que nós chamamos de DNA, tá? DNA. O DNA é um ácido nucleico. Então, na biologia, se você quiser procurar por estudar sobre o DNA, nos livros de biologia você tem que procurar por ácidos nucleicos, tá? Então, DNA e RNA são exemplos de ácidos nucleicos. Beleza? Então, deu para entender que todas as nossas características, ou seja, o projeto de construção do nosso corpo, o projeto de construção de todos os seres vivos, está nessa molécula chamada DNA. Tá? Como eu disse, repetindo, né? O DNA é um ácido nucleico. Beleza? Então, bora lá. Vamos passar para frente, então. Então, moçada, aqui nós temos um slide que mostra o desenho de uma célula animal, tá? Então, vocês observem, tá? Nas células animais, tá? Nas células vegetais, nas células de fungo, protozoários, tá? Isso aqui só é diferente nas bactérias, tá? Mas na célula animal, por exemplo, no interior da célula animal, nós encontramos uma organela, ó, vocês podem ver aqui, ó. Estou mostrando com o mouse, uma organela, uma estrutura chamada de núcleo, tá? E no interior do núcleo é que nós encontramos o material genético, ou seja, o DNA, tá? Olha só. Então o DNA está aqui, está representado através dessa figurinha aqui, ó. Vocês observem que ele se parece, né, tem a forma de uma espiral, tá? E o DNA, moçada, quando a célula ela se prepara, começa a se preparar para dividir, esse DNA começa a se enrolar, tá? Começa a se condensar bem, tá? E vai dar origem a estruturas que nós chamamos de cromossomos. Nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então, cromossomo e DNA, tá? É basicamente a mesma coisa, tá? Possuem apenas estágios de condensação de empacotamentos diferentes, beleza? Fechou? Então, deu para entender que o DNA, ele está presente, tá? Vamos falar agora de células animais, principalmente, tá? No interior do núcleo das células, tá? No interior do núcleo das células. Nas bactérias, esse DNA fica solto, tá? No citoplasma, ou seja, no interior das células. Só em bactérias. Tá? E é esse DNA que carrega, né, todas as nossas informações, como nós falamos agora há pouco, né? É um mapinha, né, que determina todas as nossas características, né? Beleza? Próximo slide. Pessoal, no século passado, nós não tínhamos ainda, nós não sabíamos, no comecinho do século passado, qual era a estrutura, qual era a molécula responsável por armazenar, né, as características e por transmitir essas características para os nossos descendentes. Então não se tinha ainda, não se sabia qual era essa molécula. E aí, né, muitos pesquisadores praticamente entraram em guerra para tentar descobrir, né, o mais rápido. Eles competiam para tentar descobrir rapidamente qual era essa molécula. E aí, ao longo dos anos,
Um pesquisador descobriu um detalhe da molécula, né? Outro trouxe outra informação, né? E mais à frente outro trouxe outra. Então, ou seja, vários pesquisadores contribuíram com um tijolinho para a construção da molécula de DNA que nós conhecemos hoje, tá? E no ano de 1953, né, dois cientistas chamados de Watson e Crick reuniram todas essas informações, né, de outros cientistas e construíram um modelo que a gente pode ver aqui, ó. Isso aqui é uma foto real, tá, moçada? Né, de Watson e Crick, tá? Uma foto real. Eles construíram um modelo gigante, né, como a gente pode ver aqui, né, feito de metal, tá? E esse modelo, né, tentava reproduzir a molécula de DNA, né, que é uma estrutura microscópica que nós conhecemos hoje, né, que está presente nos livros de biologia. Inclusive, né, vocês verão esse modelo nos próximos slides, o mesmo modelo que está sendo apresentado aqui, tá? Então, essa estrutura, né, do DNA então, foi construída a partir de muitas informações de vários cientistas em 1953, tá, moçada? Watson e Crick, tá? Vamos guardar bem aí o nome desses dois pesquisadores, beleza? Então, bora agora dar uma olhadinha, né? Como é que é, em detalhes, a estrutura tridimensional do DNA. Então, pessoal, aqui nós temos um modelinho da estrutura do DNA, tá? Estrutura tridimensional do DNA. Vocês observem, ó, que o DNA ele apresenta duas fitas. Tá? Eu vou passar aqui o mouse em cima de uma fita. Ó. Isso aqui, ó, que eu estou mostrando é a primeira fita, uma das fitas, e aqui nós temos, ó, uma segunda fita. Então, o DNA possui duas fitas, tá? Você imagine que aqui nós temos um eixo, ó, tá? Um eixo imaginário, tá? Cada uma das fitas se enrola ao redor desse eixo, né? Como se fosse uma espiral, tá? Ao redor do eixo, uma hélice ao redor desse eixo, tá? Como são duas fitas, né, se enrolando ao redor desse eixo, né, na forma de hélice, na forma de espiral, nós dizemos que o DNA é uma dupla hélice, tá? É uma dupla hélice. Beleza? Tá, o que mais que nós temos aí de importante? Olha só, aqui eu tenho, ó, as duas fitas do DNA desenroladas, tá? Ó, fita 1, estou mostrando aqui com o mouse, e aqui fita 2. Vocês observem que cada uma das fitas é constituída por unidades menores, ó. Isso aqui é uma unidade, ó, que se repete. Olha aqui embaixo, ó. Ó, de novo, ó. Então eu tenho uma bolinha, né? Eu tenho uma estruturazinha aqui com 5 lados e uma estruturazinha aqui com 6 lados, né? Um hexágono aqui no caso, né? Então essas três estruturas, ó, elas se repetem, tá? Então essas estruturas que se repetem, nós dizemos que são as menores unidades do DNA. Tá? Como é que nós chamamos essas menores unidades? Nucleotídeos. Nucleotídeos. Então, moçada, cada fita do DNA, cada uma das fitas, é formada por um nucleotídeo ligado ao outro. Ó. Tem um nucleotídeo, vocês estão vendo aqui, ó, um nucleotídeo embaixo do outro. Né? Esses nucleotídeos estão ligados, ó. Observem que eles estão ligados, tá? Então, são ligações químicas específicas, né, que estão presentes aqui, unindo esses nucleotídeos, beleza? Fechou? Então, deu para entender direitinho que cada uma das fitas do DNA é constituída por unidades menores, chamadas de nucleotídeos, beleza? As duas fitas. Então, bora lá para o próximo slide. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na estrutura de um nucleotídeo. Então, olha só, como nós falamos no slide anterior, então nós vimos que cada uma das fitas do DNA
é formada por uma unidade que se repete. Tá? Então, essas unidades são chamadas de nucleotídeos. E aqui a gente tem um esqueminha de uma unidade dessa, tá? Então, aqui nós temos um nucleotídeo. Ó. Vocês observam que o nucleotídeo é formado por cada nucleotídeo é formado por 3 moléculas, menores ainda, tá? Então, aqui nós temos em azul um tipo de molécula, aqui em verde outro e aqui em vermelho outro, tá? De novo, tudo isso daqui que nós estamos vendo é um nucleotídeo, tá? E aqui nós temos 3 moléculas menores compondo um nucleotídeo. Beleza? Ó, essa molécula em azul aqui, ó, que tem 2 anéis, ó, isso aqui nós chamamos de base nitrogenada. Essa molécula em verde é um açúcar, tá? É um açúcar. Tá? No caso do DNA, esse açúcar é uma desoxirribose. Depois a gente vai ver o nome escrito direitinho no próximo slide, tá? Então, esse açúcar é uma pentose. Por que pentose? Porque contém 5 carbonos, tá? Chamado de desoxirribose. E aqui nós temos um fosfato, um grupo fosfato. Então, todo nucleotídeo contém uma base nitrogenada, um açúcar, um carboidrato, tá? E um grupo fosfato. Ó, agora eu vou mostrar aqui um esqueminha que liga um nucleotídeo no outro, para formar uma fita. Ó, agora eu tenho um segundo nucleotídeo, né, ligado ao primeiro, e que contém estrutura semelhante. Ó. Aqui nós temos uma base nitrogenada. Essa base aqui possui um anel só, ao contrário da primeira. Tá? Mas nós temos um açúcar e um grupo fosfato de novo. Ó. Próximo nucleotídeo ligado. Ó, mais uma base nitrogenada, um açúcar, pentose com 5 carbonos e um grupo fosfato. E assim vai, tá? Ó, base, açúcar e grupo fosfato. Então, aqui nós temos uma imagem representando apenas uma das fitas, tá? Apenas uma das fitas. Olha aqui, ó. Então, aqui nós temos o DNA de novo, né? Ó, 2 fitas, fita 1, fita 2. E a menor unidade do DNA, ó, é o nucleotídeo. Ó. Nós estamos representando aqui, ó. Base nitrogenada, açúcar pentose, tá? E um grupo fosfato representado pela bolinha. Base nitrogenada, açúcar, pentose e grupo fosfato. E assim por diante. Beleza? Então, bola para frente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura geral. Agora vamos um pouquinho mais fundo, tá, moçada? Então, olha só. Todo nucleotídeo, como eu falei agora há pouco, né, no slide anterior, possui uma base nitrogenada, representada aqui por esse retângulo, tá? Um açúcar, como nós falamos já também, né? Repetindo, esse açúcar é uma pentose, tá? Por quê? Penta, moçada, penta significa 5. Então, pentose, o final ose significa açúcar, tá? Então, ose, pentose é açúcar com 5 carbonos, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 carbonos, tá? E aqui nós temos um grupo fosfato. Então, todo nucleotídeo possui essas 3 estruturazinhas, essas 3 moléculas, né? Vamos continuando aqui, ó. Moçada, se nós pegarmos só a base nitrogenada, nós veremos que as bases nitrogenadas são formadas por 2 tipos. Pelas purinas e pelas pirimidinas. Tá? Por que purinas? Todas as bases nitrogenadas que possuem 2 anéis, olha só, aqui eu tenho um anel, estou mostrando com o mouse, e aqui eu tenho um segundo anel. Vocês observem que esses 2 anéis estão unidos, ó, estão conectados, né? Então, todas as bases nitrogenadas que possuem 2 anéis, nós dizemos que são bases que são purinas
ou posso usar o termo bases púricas. Púricas, tá? Purínicas ou púricas. E todas as bases nitrogenadas que são formadas por apenas um anel são chamadas de pirimidinas ou bases pirimídicas, certo? Por que são chamadas de bases nitrogenadas? Porque essas moléculas possuem nitrogênio, olha só, o N aqui, ó, o átomo de nitrogênio, ó, nitrogênio, 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 certo? Fechou? Então, olha só, nos nucleotídeos nós encontramos, né, uma das partes do nucleotídeo, nós chamamos de bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas podem ser divididas em purinas ou pirimidinas, tá? O que mais? Moçada, e o açúcar? O açúcar, a pentose, pode ser de dois tipos. Ele pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, tá? No DNA, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que é um tipo, e o RNA, que é outro, tá? No DNA, na fita do DNA, o açúcar que nós encontramos é a desoxirribose, tá? Desoxirribose. É esse açúcar que está presente no DNA, tá? Já no RNA, o açúcar que nós encontramos é a ribose. Moçada, o DNA possui duas fitas. O RNA possui uma fita só, tá? Uma fita só. E nessa fita nós encontramos o açúcar ribose, tá? Ó, por que nós chamamos de desoxirribose e ribose? Vocês observem aqui, ó, no carbono 2, ó. Tá vendo o número 1 aqui, ó? Número 1, número 2. No carbono 2 do açúcar desoxirribose, nós não encontramos um oxigênio, ó. Percebam que aqui na ribose nós temos um oxigênio no carbono 2, ó. Carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Então, nós temos um oxigênio aqui na ribose. Já na desoxirribose, nós não encontramos esse oxigênio. Quando você retira um oxigênio, você está desoxigenando, tá? Retirando o oxigênio significa desoxigenar. Então, como aqui no carbono 2, ó, esse oxigênio não está presente, tá? Nós chamamos esse açúcar de desoxirribose, porque não possui o oxigênio, tá? O DNA, então, ele possui esse tipo de açúcar aqui, tá? Desoxirribose. Beleza? O que mais que nós temos para ver aqui? Acho que isso é o mais importante, tá? Então, frisando, no RNA nós encontramos a ribose e no DNA nós encontramos o açúcar desoxirribose, tá? Pessoal, continuando então, vamos falar mais um pouquinho ainda sobre os nucleotídeos, né? Então, nós vimos que os nucleotídeos, o nucleotídeo é a menor unidade do DNA, né? São unidades que se repetem, que estão presentes no DNA e no RNA, tá? Nós vimos que cada nucleotídeo é composto por 3 unidades menores, por 3 moléculas menores, base nitrogenada, açúcar e grupo fosfato, tá? E aqui a gente vai falar sobre apenas uma dessas unidades, tá? De novo, né? Sobre as bases nitrogenadas, tá? Então, nós vimos que as bases nitrogenadas são compostas por bases que contêm 2 anéis, que são as purinas, tá? E bases que contêm um anel só, que são as pirimidinas, tá? Então, olha só, moçada, nós encontramos 2 tipos de purinas, né? Ou bases purínicas. Uma delas é chamada de guanina e a outra é chamada de adenina, tá? Guanina ou adenina. Então, nós utilizamos muito para simplificar a escrita no DNA, tá? Isso até nós observamos em filmes que falam sobre o DNA, tá? O pessoal costuma simplificar, né? E abreviar utilizando apenas a primeira letra. Então, a guanina, então nós representamos pela letra G. E a adenina,
Nós representamos pela letra A. Então, são duas bases nitrogenadas, tá? Purínicas. Guanina G, adenina A, tá? E as pirimidinas? Nós temos três tipos, né, de pirimidinas. A citosina, a timina e a uracila, tá? Citosina, timina e a uracila. Cuidado aqui, tá, moçada? No DNA, nós encontramos dois tipos de pirimidinas. Então, no DNA, nós encontramos a citosina e a timina. Observem que a uracila, que é essa terceira base nitrogenada aqui, ó, ela está presente apenas no RNA. Tá? Apenas no RNA. Beleza? Então, pirimidinas são bases que contêm um anel só. Citosina, timina e uracila. Tá? Mesmo esquema que nós falamos agora há pouco, né, ó, com relação à guanina e adenina. A citosina, nós abreviamos, né, e utilizamos apenas a letra C para representar essa base nitrogenada. C de citosina, E de timina e U de uracila. Tá? No RNA, nós encontramos a citosina, tá, moçada? E a uracila. A timina não está presente no RNA, certo? No lugar da timina, no RNA, nós encontramos a uracila. E, de novo, a uracila não está presente no DNA. Tá? No DNA, nós só temos essas duas aqui, ó. Então, repetindo, né, ó, a base pirimidínica timina, essa daqui, a timina, está presente apenas no DNA. RNA não possui timina. Né? E a mesma coisa para a uracila. A uracila está presente apenas no RNA. Continuando. Então, moçada, ó, aqui nesse slide, nós temos aí uma figura, né? Aqui nós temos a figura do DNA de novo, né? Que nós já vimos algumas vezes. Ó, aqui nós temos a primeira fita do DNA e aqui a segunda fita, tá? Vocês observem que nós temos aqui, ó, alguns risquinhos que estão mostrados aqui em azul. Esses risquinhos estão presentes bem no meio da fita, né? Ó. Então, na verdade, esses risquinhos aqui representam o que nós chamamos de ligações de hidrogênio, tá? Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. O termo pontes caiu em desuso, tá? Hoje nós usamos mais o termo ligações de hidrogênio. Então, moçada, são essas ligações de hidrogênio, esses risquinhos em azul aqui, ó, que unem, que conectam as duas fitas, tá? Então, se não fossem essas ligações de hidrogênio aqui, ó, as duas fitas se separariam, né? Então, nós teremos cada fita para um lado. Então, ou seja, é importante nós sabermos isso aqui, né? Porque a estrutura tridimensional do DNA, tá? Uma das principais forças que mantém as duas fitas unidas, que mantém a estrutura tridimensional do DNA, são essas ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, elas estão sendo realizadas, ó, entre bases nitrogenadas, tá? De diferentes fitas. Olha aqui, vamos dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, AT, a base nitrogenada adenina de uma fita, está formando, ó, está realizando ligações de hidrogênio com a base timina, a base T, nitrogenada T, de uma outra fita. Ó, se nós dermos um aumento, ó, um zoom, nós veremos isso aqui, ó. A base nitrogenada adenina realizando, ó, ligações com a base timina de uma outra fita. Aqui em verde, ó, esses risquinhos em verde são as ligações de hidrogênio. Tá? Essas ligações de hidrogênio, então, de novo, repetindo, né, são elas que unem as bases nitrogenadas de fitas adjacentes, né, ou seja, fitas que estão ali lado a lado, né, e dessa forma elas, né, conectam as duas fitas, né, mantêm as duas fitas unidas, tá? Essas ligações de hidrogênio, moçada, são realizadas, ó, entre todas as bases, tá?
nitrogenadas. Certo? Observem aqui, ó, que a adenina, ela sempre é uma regra, tá? Isso é uma regrinha, ó, que os pesquisadores observaram há décadas atrás, tá? E que nós precisamos conhecer, tá? Então, olha só, é uma regrinha. Sempre que nós tivermos adenina em uma das fitas, a base nitrogenada adenina em uma das fitas, na outra fita, nós sempre teremos uma timina fazendo par, realizando ligações de hidrogênio, tá? Pode ver, ó, adenina numa fita, olha aqui embaixo, na outra, timina. O contrário também é verdadeiro, ó. Se nós tivermos timina na primeira fita, na segunda nós teremos adenina. Então, sempre A forma par com T. A forma par com T, né? Ou T forma par com A, tá? E observem, ó, que adenina forma par com timina, tá realizando duas pontes de hidrogênio, ó, duas ligações de hidrogênio, tá? Agora, observem também que a guanina forma par sempre com a citosina, ó, G com C. Guanina forma par com a citosina. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma guanina, se nós dermos um aumento, né, ó, nessas duas bases, aqui nós veremos a guanina formando ligações de hidrogênio com a citosina de uma outra fita, tá? Fita 1, fita 2. E aqui, ó, nós observamos que a guanina forma 3 ligações de hidrogênio com a citosina. Tá? Então, ou seja, se nós quisermos romper, abrir, separar as duas fitas de DNA, é mais fácil nós rompermos essa fita se nós começarmos por aqui, ó, né, entre adenina e timina, porque aqui nós só temos duas ligações químicas para romper. Então, é mais fácil romper a fita por aqui. Tá? Agora, aqui, ó, entre guanina e citosina, nós temos 3 ligações de hidrogênio. Ou seja, quanto maior o número de ligações químicas, mais difícil de separar, tá? De romper. Beleza? Então, bora gravar isso, tá? Ó, adenina sempre faz par com timina. Guanina, presente numa fita, sempre faz par com citosina de outra fita. Beleza? Então, bora para o outro slide. Então, moçada, eu coloquei, ó, esse slide aqui para reforçar, tá, o que nós falamos no slide anterior, para reforçar a regrinha, tá? Isso aí, moçada, você tem que memorizar, não tem jeito não, tá? Questão de vestibular, questão de Enem, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma fita, isso aqui é uma forma de simplificar o DNA, tá? Ó, isso aqui é como se fosse uma fita, eu só coloco o nome das bases nitrogenadas, ó, só a primeira letra das bases, tá? Em uma fita, e aqui eu coloco, ó, o mesmo esquema, só a primeira letra das bases nitrogenadas da segunda fita. Então percebam a regra, ó, sempre A forma par com T, adenina forma par com timina, né? E o inverso também, ó, timina com adenina com timina com adenina. Sempre guanina forma par com citosina, ó. G com C, ou C com G, né? A com T, G com C. A com T, G com C, ou C com G, tá? É uma regrinha. E aí no vestibular, moçada, o que eles costumam fazer? Eles costumam colocar assim, ó, uma sequência de 4, 5 bases. Por exemplo, ó, A, T, T, G, C, tá? Eu pego só essa sequência aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, A, T, T, G, C. É um exemplo, né? Aí eu peço para vocês me descreverem qual é a sequência de bases nitrogenadas da fita complementar. O que significa isso, fita complementar? Da outra fita, tá? Da outra fita. Então, ou seja, se eu tenho ATTGC, qual seria a resposta? Vocês teriam que colocar assim, ó, na fita complementar a resposta seria TAAGC, ou seja, são as bases nitrogenadas que se ligam respectivamente a cada uma das bases da primeira fita. Certo? Beleza? Sucesso? Então fechou, moçada. Só lembrando, ó,
não, nós temos mais um slide ainda, tá? Deixa eu passar para o próximo. Então, moçada, aqui nós temos uma imagem, né? Um slide que compara o RNA, tá, ao DNA. Então, aqui nós temos dois ácidos nucleicos, tá? Ó, aqui está em inglês, tá, moçada? Ó, a sigla em inglês é ARN, tá? RNA nós representamos em português. E a mesma coisa, ó, ADN em inglês, tá? DNA em português. Mas ó, observem que o RNA, ele possui um nome em extenso, tá? RNA é a abreviação de ácido ribonucleico. Então, aqui nós temos o ácido ribonucleico, ou RNA. E o DNA, essa sigla, é a abreviação de ácido desoxirribonucleico. Então, esse é o nome por extenso do DNA, ó. Ácido desoxi. Esse D aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, da sigla DNA, o D vem de desoxirribonucleico. De onde vem o desoxi? Lembra que o açúcar presente no DNA, o açúcar pentose, não tem oxigênio no carbono 2, ou seja, é uma desoxirribose, por isso que o DNA é chamado de desoxirribonucleico, tá? O que mais aqui que nós temos de importante? Então, olha só, principais diferenças. RNA possui uma fita só, DNA possui duas fitas, tá? Possui duas fitas. No DNA, nós temos as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, timina, tá? 4 bases nitrogenadas. No RNA, a timina é substituída por uracila, ó. Então, no lugar da timina, no RNA, nós temos a uracila. Mas as demais bases são iguais, ó. Citosina, guanina, adenina, igual no DNA, tá? Então, só mesmo a timina, que no RNA foi substituída por uracila. Então, nós não temos a timina no RNA. Beleza? Então, essas são as principais diferenças, tá? Outra coisa, ó. O açúcar, lembra que o nucleotídeo, que é a menor unidade do DNA e do RNA, o nucleotídeo é formado por 3 unidades, bases nitrogenadas, açúcar e grupo fosfato. No RNA, o açúcar do RNA é chamado de ribose, tá? Então, é mais uma diferença, tá? Por isso que o RNA é chamado de ácido ribonucleico, em homenagem ao açúcar ribose, né, que constitui o nucleotídeo desse ácido nucleico, tá? E o açúcar do DNA é só relembrando, é a desoxirribose. Então, são 3 diferenças aí, né? Número de fitas, as bases nitrogenadas, timina e uracila, e os açúcares que são diferentes. Beleza, moçada? Então, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Abraço e sucesso internacional!